Quando eu li esse tema, que diz que temos que ser santos em toda a vossa maneira de viver, e eu fui orar ao Senhor, perguntando a Ele: Senhor, o que o Senhor quer falar à tua igreja, nesse dia tão especial? E aí, eu tenho umas coisas com o Espírito Santo interessante. Aí eu sinto lá no íntimo assim: lê de novo aí. Agora, veja lá, toda maneira de viver. O que é isso? O que é a maneira de viver? E ali eu buscando um tema, eu fui pesquisar sobre o que seria a maneira de viver. E a maneira de viver é o nosso estilo de vida. A maneira de viver são os nossos hábitos. A maneira de viver é o meu comportamento dentro da igreja e fora da igreja. A maneira de viver é quando os princípios e valores que aprendemos aqui são exercidos na nossa vida. A maneira de viver é a sua rotina, é a nossa rotina. É como nós conduzimos a nossa própria vida. É o nosso dia a dia. E aí, buscando uma palavra que definisse isso, chega-se a uma palavra chamada conduta. Santidade no altar é o tema do seminário. Como que nós podemos ter santidade no altar se não tivermos uma conduta alinhada com os princípios e valores estabelecidos pelo Senhor? Então chega-se ao tema de hoje. O tema de hoje é a conduta que agrada a Deus. Eu vou repetir para você entender. A conduta que agrada a Deus. Hoje é o tema da ministração. Amém? Pergunta da noite: Deus pode rejeitar a adoração? Será? Os jovens aí estão sabendo, né, das redes sociais, o tal do será, né? Deus pode decidir não ouvir canções e louvores? Será? Deus pode não aprovar condutas? Será? Observe como a conduta é extremamente importante para Deus. Então aqui é notório que o Senhor está indignado com a conduta desse povo, a ponto dele dizer que afaste de mim os teus cânticos. Imagina Deus virar para mim ou para você e falar assim: afasta de mim o teu cântico. Já pensou que forte isso? Deus rejeitar uma adoração que você faz achando que de fato você está adorando a Deus. Perceba que o texto deixa claro que para o Senhor, uma adoração que não implica na verdade é como se fosse um barulho ensurdecedor. Estrépito significa um alto barulho. Um barulho é como se ligasse um som aqui, ninguém conseguisse ouvir mais nada e o som fica bagunçado. É como se fosse isso para o Senhor. O Senhor está falando aqui para um povo. E a ideia do texto, que ele diz: contudo, porém, o juízo corra como águas e a justiça como ribeiro. O que o Senhor está dizendo para mim e para você essa noite é que a nossa conduta, ela não tem que ser temporal. Eu sou alguma coisa na igreja e fora da igreja eu sou outra. No meu trabalho, ninguém sabe nem que eu sou crente. Olha só, tem pessoas que vivem assim. Tem pessoas que na sua faculdade não sabem que você é crente. Pela sua rede social não sabe que você é crente.
No seu trabalho lá, você nem fala das benfeitorias do Senhor. Tem gente que talvez nem ande como um crente. Nós somos povo escolhido e exclusivo. Hoje em dia, está meio assim, tudo que o mundo faz, muitos querem trazer para dentro da igreja, quando deveria ser ao contrário. O que a igreja fizer, é que tem que ser copiado lá fora. O que a igreja fizer, é o que tem que ser feito lá fora. É isso que precisamos entender, e é isso que o Senhor está dizendo, que nós não temos que ser bem. Olha como somos prósperos. Será que Deus não está se agradando de nós? E aqui vem uma mensagem para a igreja: nem toda prosperidade agrada a Deus. Nem toda fase boa Deus está aprovando. Às vezes nós achamos que a fase está boa, mas estamos falando com Deus com a boca, mas o coração está longe. E aqui hoje eu estou como boca do Senhor para dizer para a igreja a respeito de conduta. Porque todas as vezes que Deus levantou uma nação, todas as vezes que Deus levantou alguém, antes Deus avisou. Antes Deus falou, antes Deus cobrou. E hoje o Senhor cobra da igreja de Cristo, como comunidade, uma conduta aceitável diante dele. Posso ouvir um amém? Então o Senhor, durante o livro todo de Amós, você vê que o Senhor, ele vai falando para Amós, e ele vai trazendo o motivo pelo qual ele estava punindo a tribo tal e tal. Deus fala através de Amós que mandou escassez, mandou fome em vários momentos, mandou falta de água, mandou problemas nas plantações. E interessante que eu estava lendo o texto, e eu lendo e me perguntando, por que Deus mandava tanta coisa ruim para esse povo em dados momentos? E o próprio texto vai dizendo, a cada momento que Deus mandava algo de ruim na vida daquele povo, o texto diz assim: e vocês não se convertiam, vocês não se voltavam para mim. O que eu quero dizer para você essa noite, é que tem algumas dificuldades na nossa vida, que o próprio Deus permite. O próprio Deus permite uma escassez financeira, para que você se volte a Ele. O próprio Deus permite um desemprego. O próprio Deus permite alguma crise conjugal para que haja acerto dentro do casamento. O próprio Deus permite várias situações para que nós nos voltemos para Ele, para que nós nos convertamos. E hoje eu digo para você, eu creio que a igreja de Cristo hoje, Deus quer levantar vários Amós aqui. Eu vou repetir. Deus quer levantar vários Amós aqui. Pessoas com condutas exemplares. Pessoas com condutas aprovadas por Deus. Por quê? Porque eu tenho certeza que Deus quer usar a nossa comunidade para levar a mensagem dele. Eu e você, antes de abrirmos a boca, nós já evangelizamos. Olha como a Bíblia diz, uma mulher vê um homem passando e fala assim, olha lá, eis um santo homem de Deus, pela forma que ele andava, pela forma que ele se vestia. Quem disse que o Espírito Santo não muda roupa? Quem disse que o Espírito Santo não muda fala? Quem disse que o Espírito Santo não muda conduta? O Espírito Santo muda. E nós precisamos entender que nós servimos a um Deus vivo. Eu vou repetir para você entender. Nós servimos a um Deus vivo, que ainda faz e ainda fará. O Deus que eu e você servimos, é um Deus que nós falamos com Ele, e Ele nos responde.
Clama a mim e eu te responderei. Nós vivemos isso lá na nossa igreja. Teve um dado momento da nossa igreja que nós não tínhamos ministério de louvor. E a igreja clamou ao Senhor, pedindo para que o Senhor levantasse músicos, instrumentistas, mas que acima de tudo, não fossem como os outros que passaram, que se perderam, mas que entendessem que precisavam ser verdadeiros adoradores. Foi isso que Deus fez na nossa igreja. Vocês podem ter um pensamento assim: nunca mais eu vi um milagre. Está vendo um? Eu sou um milagre. O nosso ministério de louvor é um milagre. Eu, como meu pai falou aqui, tinha uma promessa na minha vida que nem eu sabia. Depois de velho que meu pai me contou que alguém botou a mão na minha cabeça e profetizou. Eu tinha 6 anos, 7 anos, sei lá. E eu estou aqui hoje para a honra e glória do Senhor. É o início de um grande cumprimento na minha vida. E assim como Deus fez na minha vida, vai fazer na sua vida. Deixa eu falar algo para você importante. Talvez você entrou aqui descrente. Talvez você entrou aqui muito cansado das circunstâncias, muito cansado do que anda acontecendo na sua vida, porque parece um monte do mesmo, parece um monte de dias iguais uns aos outros. Deixa eu falar para você, eu fiquei mais de 15 anos sentado na cadeira sem fazer nada na igreja. Mais de 15 anos só ouvindo e aprendendo sobre a palavra. Em dados momentos, o trabalho pegava e eu não conseguia estar presente. Brincavam comigo, falando: ei, desviado, não vai mais para a igreja. Mas eu cumpria princípios. Esses dias eu conversando com meu irmão, ele falou algo interessante para mim. Ele falou assim: rapaz, talvez você não tenha percebido, mas Deus está tratando você desde criança. Desde criança Deus está forjando o teu caráter. E foi assim que Deus fez comigo. Quando Ele me chamou, quando a igreja colocou uns instrumentos todos aqui no altar, na nossa igreja, e começou a clamar a Deus, o Espírito Santo falou comigo. E eu ouvi o chamado do Espírito Santo. Talvez o que falte hoje para muitas pessoas é ouvir o chamado do Espírito Santo. Muitas vezes nós queremos fazer, mas não temos coragem. Mas Deus, quando levanta, Ele não exige de nós que saibamos de tudo. Ele nos convida como quem fala assim: vem comigo que eu vou te mostrar algo extraordinário que eu tenho para fazer na sua vida. Vem comigo que tem um novo você para viver que você nem conhece. Vem comigo que eu vou mostrar para você as maravilhas que eu posso fazer na vida daqueles que me amam. Lembre-se, tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Tudo cooperou para que eu estivesse aqui hoje. Isso vai acontecer na sua vida também. Amém? Então, chega um ponto de Deus olhar para aquele povo e ver muita hipocrisia, ver muita falsidade, ver muitos cultos vazios, sem a presença de Deus. Não são cultos vazios de presença de pessoas. Deixa eu falar algo forte ao coração de vocês. Hoje nós temos talvez a metade da igreja aqui, mas se você veio com um coração adorador, vale muito mais que essa igreja lotada e até lá em cima de um monte de gente que não está nem aí para a palavra. De um monte de gente que está ouvindo e contando os minutos para acabar o culto e ir embora. Vale muito mais. Amém até aqui? Então o Senhor não estava satisfeito com aquele povo do reino do norte. Então Ele manda Amós ir lá falar para o povo o que ia acontecer com eles. Havia um abismo entre o altar e a vida real. E aqui eu volto à ministração para os ministérios de louvores. Esse altar não é à toa que é chamado de altar, porque para subir no altar tem que ter vida com Deus.
não adianta eu subir aqui e tocar um instrumento e minha vida toda errada lá fora, porque isso aqui não é palco. Deixa eu falar algo. Tem algo que me irrita bastante no meio musical aí. Pessoas que têm o prazer de falar assim, ó: eu comecei a tocar na igreja e hoje eu toco para multidões. Os meus shows são lotados. Pessoas que cantam músicas seculares, que começaram aqui no altar e trataram o altar como palco. Trataram o altar como se fosse, não, eu vou lá para aprender. Ei, deixa eu te falar. Isso aqui não é para você aprender, não. Isso aqui é para você adorar. Isso aqui não é treinamento para pessoas chegarem aqui, não, eu vou pegar as manhas aqui e depois eu lanço minha carreira. Isso aqui não é para carreira em vida secular, não. Amém? Ficou meio pesado? Então o Senhor falou para aquele povo: olha só o que o Senhor falou para o povo: eu odeio as suas assembleias. Já pensou? Deus virar para nós e falar assim: eu odeio os cultos que vocês fazem para mim. Já pensou que forte isso? Será que nós... Agora vai parecer que eu critico os nossos irmãos, né? Mas será que não vemos na internet muitos cultos extremamente vazios da presença de Deus e parecendo um espetáculo, parecendo que fizeram e cobrando para entrar e tudo mais, parecendo um show? Ou só eu que vejo isso na internet? Ou vocês veem também? Sim ou não? Então, pessoal, meus irmãos, a gente precisa entender que Deus, Ele espera de nós conduta. Olha só, Deus falava assim, ó: eu odeio e desprezo as suas festas. Cultos que eles faziam para arrecadar dinheiro. Cultos que eles faziam para comercializar. Aqui não, em outras igrejas, isso é um jargão que eu tenho lá na igreja, tá? Tem igreja que tem pessoas que vão para o culto para vender. Já pensou se Jesus chega aqui? O chicote ia estralar. Como é que foi quando ele chegou no templo lá, que só tinha comerciante? O que Jesus fez? Virou mesa para tudo que é lado lá. Igreja é para adorar, não é para comercializar, não é para você vir aqui e vender. Amém? Então, perceba que a conduta daquele povo não estava agradando a Deus. E aí eu quero trazer algo mais do dia a dia para vocês, nesse momento da mensagem, sobre algumas condutas indevidas que nós muitas vezes temos, ou que temos que ter o cuidado para que nós não venhamos desagradar a Deus. O perigo da dualidade, como eu falei, separar o espiritual do secular. Existe vida espiritual e vida secular? Não, só existe uma vida. Não dá para separar a sua vida, só tem uma vida. E essa vida deve ser regida pelo mundo espiritual. Por quê? Por quê? Mais uma vez, por quê? Por que será que tem que ser regida pelo espiritual? Porque nós inclinamos para o pecado. A carne inclina para o pecado. Então, se a carne inclina para o pecado e você não alimentar o teu espírito, o que vai acontecer? Você vai começar a se encher de você mesmo. E aí, quando você se enche de você mesmo, pode acontecer com você mais ou menos como aconteceu com Satanás lá no céu. Que ele se encheu dele mesmo, ficou extremamente orgulhoso, extremamente vaidoso, a ponto de querer a adoração para ele. Agora eu me volto para o ministério de louvor. Quando a gente sobe aqui, a gente está a um passo de errar como Satanás errou. Por quê? Todos vocês estão me olhando. Então, se eu chego aqui, toco e canto e tal, o pessoal cantou lindamente hoje, todos os grupos tocaram muito bem.
E aí, se subir aqui no altar sem vida espiritual em dia, sem conduta correta, sabe o que pode acontecer? Você pode se encher de orgulho, achar que é você que está fazendo, achar que é você que é o bom. Só que todos nós que estamos aqui, nós fomos ungidos. E eu pergunto, Deus unge cabeça errada? Não. Então ele acertou em ungir todos nós. Mas por que a gente vê muitos ministérios de louvores tendo problemas gravíssimos dentro dos ministérios de louvores relacionados a orgulho e vaidade? Porque não está tendo uma busca conforme tem que ter. É porque está cheio de si e vazio do Espírito. É simplesmente por isso, porque quando nós nos enchemos, olhe bem, orgulho traz o que? Superioridade. Deixa eu contar um caso que aconteceu no início do nosso ministério de louvor. Tinha um que tocava muito bem violão, muito bem, e eu ainda estava arranhando. Só que quando eu fui ungido a líder, estava tudo bem até aí. Ele tocava, eu tocava e a gente ia se acertando e tal. Quando eu fui ungido a líder do ministério de louvor, começaram-se os problemas. Por quê? Porque ele levou uns amigos